Olá, eu sou a Rafaela, coordenadora da Metalogo Ciência e venho agora vos falar sobre como citar e referenciar em um TCC. Uma das características fundamentais da ciência para não cair no esquecimento é divulgar, comunicar, publicar o que está sendo pesquisado. E para isso surgiram as normalizações, que padronizam e facilitam essas comunicações e as publicações. Então, sempre nos perguntamos quais as normas que devemos usar. Então, existe a normalização nacional, ou seja, cada país possui suas normas. No Brasil, nós temos as normas brasileiras, que são elaboradas pela ABNT. A ANSI americana, a Vancouver, Canadá, a APA é usada pela psicologia, entre outros. O importante é você sempre perguntar a seu orientador, veja as regras do seu curso ou verifique na própria revista que você pretende publicar que regras e que normas ela usa. Se ela usa a ABNT, você vai seguir toda a padronização do seu artigo pela ABNT. Se ela usa a Vancouver, você vai escrever pela padronização da Vancouver, que diferem apenas em alguns detalhes. A ABNT surgiu em 1940 e a Vancouver surgiu em 1978. A Vancouver basicamente é direcionada para a área médica, biomédica, e a ABNT é usada em várias áreas do conhecimento. A ideia inicial de fundar a ABNT surgiu em 1937, mas ela ganhou relevância no Brasil e iniciou sua projeção no exterior a partir de 1940. Em 1947, ela ajudou a fundar a ISO, que é o maior órgão hoje de normalização. Em 1961, ela ajudou a fundar a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, cuja sigla é a COPANT. Nas décadas de 70, 80 e 90, teve uma crise, se recuperando a partir de 2002, e até os dias atuais a ABNT é vista como referência de segurança e credibilidade. Aqui está o primeiro livro da ABNT. Essa aqui é a foto das 65 delegações em 1946 em Londres, que fizeram a fundação da ISO. Antigamente tínhamos a Royal Society, que organizava toda a ciência. A partir de 1947, com a fundação da ISO, ela se tornou a maior organização na confecção das normas. E até hoje, ela já tem 19 mil regras de padronização, que vai desde agricultura, medicina, engenharia, etc., em todas as áreas do conhecimento. Em 1987 e 1997, surgiu a ISO 690 e a 692, que basicamente elas abordam as estruturas, as formas das referências bibliográficas dos documentos científicos. Aqui está um exemplo da ISO, na sua página. As regras Vancouver, que são as regras basicamente da área biomédica, elas são baseadas no padrão ANSI, que seria o equivalente no Brasil à ABNT, que ela é americana. E eles criaram essas regras basicamente para as revistas biomédicas, que é o que vale até hoje, conhecida como Vancouver, pois a sua reunião aconteceu no Canadá, em Vancouver. Aqui está a página oficial dela. Uma dúvida de todo aluno, sempre me pergunto, é como fazer as citações nos TCCs. Independente da norma que você usar, o importante quando você escreve é você evitar o plágio. Definimos como plágio quando você usa as ideias dos outros sem citar. Inclusive, ela tem penalidades na lei. Existem algumas modalidades de ocorrência de plágio. Por exemplo, plágio direto, quando você faz uma cópia literal sem citar. Plágio indireto, quando você interpreta de um texto original, mas você não indica a fonte e ainda você pode interpretar errado. Plágio de fontes, quando você faz a citação de outros trabalhos. Uma das perguntas que sempre surgem é como fazer citações evitando plágio. Se você for fazer uma cópia literal, que é uma cópia curta, até 3 linhas no texto, a gente usa entre aspas, como está o exemplo ali. Usei uma citação, cópia literal de Vaz, citei ele
e coloquei entre aspas no texto normal. Outra forma de cópia literal é quando é longa, ou seja, mais de 3 linhas. Nesse caso, ela deve ser sempre recuada. No texto, pode ser em fonte menor e bem sobressalente. E observa-se que a citação continua Ribeiro et al. 2004. A melhor forma de se escrever num artigo é a paráfrase. Podemos definir paráfrase como a interpretação de um texto original com a indicação de fonte. Um exemplo de paráfrase. O consumo de frutas e verduras é necessário para uma boa qualidade de vida. Isso está no artigo de Raquel Soares. Como é que eu faço para colocar no meu artigo? Observem, para melhorar a qualidade de vida, deve-se consumir diariamente quantidades de frutas e verduras, Soares, 2009. Ou seja, eu parafraseei, eu reescrevi, mantive o sentido e citei a fonte. Este é um modelo de escrita pela BNT. Pela BNT, usamos sempre o sistema autoriano. E este é um escrito pela Vancouver. A única diferença nessa forma de citação é que, em vez do sistema autoriano, a gente usa o sistema de numeração. Aqui nós temos um artigo onde o autor usou o sistema Vancouver. Podemos observar que os parágrafos são entre 5 a 7 linhas e a cada 3 linhas ele colocou citações. Então, nós temos nas primeiras 3 linhas as citações 1, 2, 3, 4 e nas outras 3 linhas as citações 5, 6, 7. Observem que o 1, 2, 3, 4 são artigos diferentes. Nas referências você identifica esses artigos. Como construir um parágrafo usando citação? Primeiro passo da construção de um parágrafo é você montar um parágrafo claro e conciso. Quando você for montar uma frase, tenha sempre um tópico, uma palavra-chave e mantenha uma mensagem clara. Por exemplo, existem hoje 3 teorias sobre desenvolvimento infantil. Uma das teorias aborda... Então, eu primeiro falei que existem teorias, depois eu vou especificar uma delas. Outra frase errada é quando você não especifica, ou seja, olhem essa frase. Novas estratégias têm sido propostas para sobrepor as limitações de cura de determinadas doenças. Se eu perguntar quais são as estratégias, você não identifica na frase. Se eu perguntar quais são as limitações, você não identifica na frase. Se eu perguntar quais são as doenças, você não vai identificar na frase. Então é uma frase errada, uma frase muito vaga. Olhem agora a frase com um pouco mais específica. Novas estratégias, como a incorporação de fibras na alimentação, têm sido propostas para sobrepor as limitações de cura do câncer de intestino. Se eu perguntar quais são as estratégias, você já identifica na frase, incorporação de fibras na alimentação. Se eu perguntar quais são as doenças que ele está falando, você já vai identificar que é o câncer de intestino. E se eu perguntar quais são as limitações, continua vago. Mais específica ainda, a incorporação de fibras na alimentação previne diretamente a cura de câncer de intestino. Ou seja, quando você lê, a frase ela é muito concisa, muito clara e lógica. Então, observem que sempre que terminarmos falando no parágrafo ou na frase de cima, iniciamos na de baixo. Por exemplo, novas estratégias, como a incorporação de fibras na alimentação, têm sido proposta para sobrepor as limitações de cura do câncer de intestino. Como eu poderia iniciar a sequência dessa frase ou um novo parágrafo? Eu poderia falar: a fibra na alimentação reduz isso, melhora aquilo. Ou eu posso falar: o câncer de intestino requer uma alimentação adequada. Ou seja, as partes principais dessa frase me darão um novo caminho de escrita abaixo. Então, regras para escrever o TCC. Primeira coisa, evitem verbos que não estejam na terceira pessoa do impessoal.
Evita em primeira e quarta pessoa. É lógico, existem linhas de pesquisa que às vezes utilizam primeira e quarta, mas basicamente na área biomédica da saúde, utilizamos sempre o verbo na terceira pessoa do impessoal. Dê preferência ao uso de citação indireta. Pouco se usa citações diretas em artigos. As citações diretas elas são mais usadas em monografias, dissertações, tese. Mas em artigo, evite. Prefira sempre paráfrase. Aqui está um exemplo dos verbos. Observamos, concluímos, coletamos, evitar. Sempre tentar usar os verbos na terceira pessoa do impessoal, como observa-se, concluem-se, coletou-se. E isso serve para qualquer tipo de pesquisa, para qualquer tipo de artigo, tanto faz ser de campo ou de revisão. Na escrita de um artigo, eu vou falar agora do ideal. É lógico que você pode encontrar variações de acordo com as normas de cada revista. Construir parágrafos de 5 a 7 linhas. Não parágrafo longo. A cada 3 linhas, colocar citação. Evitar repetir estas citações. Usar apenas uma vez no artigo todo. Se você citou na introdução, não cite mais em nenhuma parte do artigo. Então, o ideal de referências num artigo seria de 30 a 50 referências. Como é que podemos distribuir esses 30 a 50 referências? 10 a 20 podemos usar na introdução. Ideal na introdução seriam 15. E o resto no desenvolvimento do artigo. Então, essas 15 usadas na introdução não se repetem mais ao longo do trabalho. Então, guarde seus principais artigos, livros, para citá-los no desenvolvimento. Aqui está um exemplo de citação. Podem ver, o parágrafo ele contém as citações no meio. Cada citação basicamente não passa de 3 linhas. Aqui nós temos outra forma de citação, ou seja, você pode ver que o parágrafo inteiro ele está somente com as citações no final. Se dividirmos esse parágrafo por linhas, teríamos para cada autor, pois são 2, coletivo de autores é um e Cigarran é o outro, basicamente 3 linhas para cada um. Então, a norma continua a mesma, só o modo de citar que foi para o final. Aqui nós temos um exemplo pela Vancouver, que pode ser ou em números sobrescritos ou entre parênteses. Mesma coisa, vocês estão observando que a cada 3 linhas existem citações. Uma linha e meia, mas a regra geral seria até 3 linhas. Então, o modelo Vancouver, como eu expliquei, ele pode ser entre parênteses, as citações, ou números sobrescritos. Então, a norma da Vancouver, ela adota sempre a chamada numérica, ou seja, todas as referências devem ser numeradas pela ordem que são mencionadas no texto, e elas são identificadas lá nas referências, e elas podem ser entre de parênteses ou sobrescrito. Já a BNT usa o sistema autorano, tendo como regra até 3 autores se cita os 3, mais de 3 se cita o primeiro seguido de atial. Por exemplo, se nós temos um autor, Liberale 2011, 2 autores, Liberale Hermes 2011, 3 autores, Liberale Hermes Carvalho 2011, mais de 3 autores, utiliza-se o primeiro seguido de atial. Observem que não tem as iniciais dos autores. As iniciais apenas vão nas referências, não nas citações no texto. Independente de você usar o sistema autorano da BNT ou o sistema numérico da Vancouver, toda citação deve sempre estar nas referências bibliográficas. Sempre revise se todas as citações estão nas referências. Nas referências bibliográficas, se você optar pela BNT, você vai colocá-las em ordem alfabética. Pelo sistema Vancouver, você vai colocar em ordem numérica conforme aparece no texto. Então, aqui está um exemplo de citação pela BNT. Esse é um artigo. Observem que ele pode aparecer no artigo neste formato. Este formato é Vancouver. Você pode transformar em volume 33, número 4, páginas 93 a 99 e o ano no final.
Então, quando você utilizar um artigo, observem isso. O que modifica entre Vancouver e a BNT nessa formatação seria o volume, número, página, a forma de escrita. Aqui nós temos quando ela é online, sempre você deve colocar a data de acesso e mais o link disponível. Aqui nós temos o exemplo de um livro, de uma dissertação. O que difere se for uma tese de doutorado, no lugar de dissertação você vai usar tese, no lugar de mestrado você vai usar doutorado. O resto continuaria a mesma coisa. Monografia, especialização e aqui pela Vancouver. Então, pela Vancouver, difere da BNT no sentido de que até 6 autores se citam os 6. Mais de 6 se cita os 6 seguidos de etial. E na BNT é até 3. E até 3 se cita os 3 e mais de 3 se cita o primeiro seguido de etial. Então aqui nós temos um exemplo onde a modificação foi, como eu mostrei, 2004, volume 10, número 6, página. Acesso e o link. O link é uma opção de você colocar assim, ou você pode botar disponível e o endereço corrido. A dissertação basicamente é a mesma formatação que a BNT. Observem que os autores são minúsculos, pela BNT são maiúsculos, não tem pontos, vírgula entre eles, as iniciais dos autores, na BNT teria. Espero ter contribuído com seu conhecimento. Aulas particulares de metodologia e orientação pelo Skype. Contate-nos para maiores informações. Pelo e-mail, contato@metalogosciencia.com.br. Obrigado, aguarde os novos vídeos sobre busca em bases de dados, como ler e entender o significado da estatística, entre outros. Entre no nosso site, metalogosciencia.com.br e siga nossa página no Facebook, facebook.com/metalogosciencia. Ouvir, sentir.